Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual a informação diária na SPT e também no Facebook. O Estado de Nova Iorque assistiu a uma mudança histórica. Na madrugada desta terça-feira, ao empossar Kathy Hochul. A democrata, de 62 anos, é a primeira mulher governadora do Estado em substituição do governador Andrew Cuomo. Vice-governadora desde 2015, Kathy Hochul tornou-se a 57ª governadora de um estado que tem quase 19,5 milhões de habitantes e que é o centro financeiro e comercial dos Estados Unidos da América. A mudança ocorre na sequência da demissão de Andrew Cuomo, governador há 10 anos, por acusações de assédio sexual. Kathy Hochul tomou posse esta madrugada numa cerimónia oficial privada marcada para a 00:01. Cumpre-se assim a principal função do Lieutenant Governor, vista tipicamente como um cargo simbólico e cerimonial para substituir o governador em caso de ausência, morte, destituição ou demissão. A 10 de agosto, Hochul publicou na sua rede social Twitter que, como alguém que serviu em todos os níveis de governo e é próximo da linha de sucessão, estou preparada para liderar como 57ª governadora do estado de Nova Iorque. Já a 12 de agosto, poucos dias depois de ser dada como sucessora no governo, Kathy Hochul anunciou a vontade de se recandidatar à liderança em 2022, comprovando a estratégia da declaração de distanciamento do antigo chefe. Nascida a 27 de agosto de 1958, Hochul é originária de Buffalo, segunda maior cidade do estado, na fronteira com o Canadá e a cerca de 500 km de distância da cidade de Nova Iorque. A governadora falou hoje pela primeira vez aos residentes do Estado e traçou as suas prioridades, que passam pelo uso obrigatório de máscaras nas escolas e a obrigatoriedade de vacinas para trabalhadores do setor da educação no Estado, de modo a salvaguardar a segurança das crianças. Kathy Hochul, no seu primeiro dia como governadora do Estado de Nova Iorque, pediu às autoridades estaduais de saúde que imponham um mandato de máscara universal nas escolas e a obrigatoriedade de vacina ou teste Covid para funcionários do Departamento de Educação. For months, I've been consulting with parents, elected officials, teachers, school boards, and superintendents. As a result, we need to require vaccinations for all school personnel with an option to test out weekly, at least for now. New York is launching a back-to-school COVID-19 testing program to make testing for students and staff widely available and convenient. Na sua primeira intervenção como governadora, Kathy Hochul referiu que a sua principal prioridade ao assumir o cargo era garantir que as crianças pudessem retornar com segurança ao ensino presencial à medida que a variante Delta do coronavírus se espalha por todo o Estado. Priority number one, we get children back to school and protect the environment so they can learn and everyone is safe. O anúncio do governador veio um dia depois de que o mayor Bill de Blasio anunciou que a cidade de Nova Iorque exigiria que todos os funcionários do Departamento de Educação da cidade recebessem pelo menos uma dose de uma vacina contra o coronavírus até 27 de setembro. Está assim traçado o plano para uma nova fase em Nova Iorque, depois de que Andrew Cuomo se demitiu. Agora a nova governadora a centrar as atenções na pandemia e também na educação das crianças. Mas esta pandemia continua mesmo a mudar o ritmo das nossas vidas e ontem Anthony Fauci referiu que os Estados Unidos podem entrar na primavera de 2022 com a pandemia controlada. Mas para isso acontecer, o principal infecciologista americano adverte que a grande maioria da população do país tem de ser vacinada. Após o regulador norte-americano, a Food and Drug Administration, ter aprovado de forma definitiva a vacina da Pfizer e da BioNTech,
Anthony Fauci instou o povo americano a fazer a sua parte e sublinhou que se a grande maioria da população for vacinada, os Estados Unidos podem entrar na primavera do próximo ano com a pandemia sob controlo. Segundo Fauci, e passo a citar, esperamos chegar a esse ponto, mas não há garantias porque isso depende de nós. Fauci explicou que ainda não é claro para os especialistas que proporção da população tem de ser vacinada para se atingir um nível de proteção que pode suportar o regresso à normalidade, mas indicou que a melhor forma de se chegar a esse ponto passa por vacinar tantas pessoas quanto possível, com apenas 51,5% da população dos Estados Unidos com a vacinação completa. Anthony Fauci admitiu que a aprovação em definitivo da vacina da Pfizer pode reduzir os receios de algumas pessoas e convencer uma parte significativa dos americanos a serem vacinados. Os Estados Unidos doaram 587 mil doses da vacina da Pfizer a Angola, através da iniciativa COVAX. No total, os americanos planeiam doar 25 milhões ao continente africano. Angola recebeu hoje 587 mil doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, doadas pelo governo dos Estados Unidos da América. O lote destas vacinas chegou hoje ao Aeroporto Internacional 4 de fevereiro e faz parte dos esforços globais do governo Biden para combater a pandemia da Covid-19, refere-se numa nota de imprensa da Embaixada Norte-Americana. Ainda segundo o documento, esta doação de 25 milhões de doses desta vacina à África é parte do cumprimento da promessa dos Estados Unidos de doar 80 milhões de doses globalmente. O governo dos Estados Unidos coordenou estritamente com a União Africana e o CDC de África as atribuições das vacinas a cada país. Citada na nota, a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Marie Fitt, considerou que, enquanto maior doador bilateral da assistência médica a Angola, os Estados Unidos têm uma longa relação com o setor de saúde angolano para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos forneceram mais de 8 milhões de dólares a Angola para abrandar a propagação do vírus através de uma melhor vigilância da doença, formação de qualidade aos trabalhadores da linha da frente, reforço das operações laboratoriais e outras, afirmou ainda a diplomata. Angola já recebeu igualmente doações de vacinas contra a Covid-19, vindas de Portugal, Reino Unido e Sérvia. O país, que há mais de um ano vive situação de calamidade pública, totaliza mais de 46 mil casos positivos da Covid-19, sendo que 2.289 estão ativos, 42.624 pessoas já recuperaram e contabiliza no total, desde o início da pandemia, 1.163 mortes. E ontem fomos informados por um telespectador que para viajar na Delta para Portugal estava a ser necessário a entrega de um código. Esse código diz respeito a um formulário e hoje nós fomos investigar no terreno e então para viajar na Delta e também na United diretamente para Portugal, os passageiros devem preencher o chamado cartão de localização de passageiro. As informações fornecidas aí irão ajudar as autoridades de saúde pública portuguesas a localizar passageiros que possam ter sido expostos à Covid-19. A informação destina-se a ser detida pelas autoridades de saúde pública portuguesas de acordo com a legislação aplicável e a ser utilizada apenas para fins de saúde pública. Mas o que é este cartão? Este cartão não é nada mais, nada menos do que o formulário que pode preencher na TAP, quando entra para o seu voo. Como não são companhias portuguesas, a Delta e a United pedem, portanto, o preenchimento prévio desse formulário e quando se preenche online é-lhe atribuído um número, um código, que assim que chega ao aeroporto dá esse código e imediatamente a pessoa que está a fazer o check-in pode verificar que toda a informação foi, portanto, já entregue. Eu vou pedir à produção para que me explique. Vamos ao site, estamos neste momento no site, penso que é da United, e, portanto,
da Delta. No site da Delta temos onde diz toda a informação para viajar para Portugal, portanto eu vou pedir para que aumentem um bocadinho para que possamos ver. Vamos depois, aí está, portanto, todos os requerimentos. E depois, em cima, onde diz all vaccinated and non-vaccinated passengers must complete the electronic passenger locator card. Quando fazemos o clique aí, eu vou pedir à produção para ver, entramos diretamente no site da Direção-Geral de Saúde. Eu vou pedir para, no canto superior direito, alterar para a língua portuguesa. E aí tem toda a informação, tudo o que tem que fazer é, portanto, preencher o formulário, podemos baixar para vermos qual é o formulário, portanto, toda essa informação com o número do voo, com todas as informações relacionadas com o passageiro. Quando se submete essa informação, vai-lhe ser atribuído um código. Esse código, portanto, terá que ser dado. Eu recomendo também que possa fazer o print-out de modo a que tenha 2 comprovativos em caso em que haja qualquer engano. Portanto, o código não é mais do que um requerimento que as autoridades também pedem à TAP, mas a TAP, como transportadora nacional, permite que as pessoas que aí viajem o possam preencher já dentro do voo. E como estamos a falar em Portugal, poderemos dizer que Portugal registrou hoje mais 2.261 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, 13 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internamentos desceu, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 2.261 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 716 doentes, menos 17 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 148 doentes, menos 3 do que ontem. O Norte é a região com o maior número de novos casos de infecção e soma mais 792 e também mais 5 mortes. Segue-se Lisboa e Val do Tejo, com 684 contágios e 3 mortos. O Centro reportou 363 novos casos e 2 mortes. O Algarve soma 161 infecções e também 2 vítimas mortais. Já o Alentejo conta com mais 216 infectados. Nas regiões autónomas, há 13 novos contágios nos Açores e 32 na Madeira. A taxa de incidência nacional e do continente baixou, segundo a última atualização. O RT, ou índice de transmissibilidade, mantém-se no 0,98, tanto no continente como a nível nacional. O processo de vacinação em Portugal continua a decorrer a um ritmo excelente e somos já um dos países com melhor índice de vacinação. Depois de termos atingido o objetivo de 70% da população inoculada, 2 semanas antes do previsto, o objetivo agora é atingir os 85% antes do final do mês. Vítor Costa, da Coordenação de Vacinação da Zona Centro de Portugal, dá-nos os pormenores. Pronto, neste momento o processo de vacinação em Portugal decorre de uma forma extraordinariamente bem sucedida. Nós somos, no atual momento e no ranking da vacinação em nível do mundo, o 7º país com melhor índice de vacinação. Portanto, resultado de um esforço, portanto, muito grande de todos os profissionais de saúde, também baseados numa realidade em Portugal que é a existência de um Serviço Nacional de Saúde forte, que apesar dos seus problemas continua a ser um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo e que permitiu que este processo de vacinação massiva, vacinar milhões de pessoas, portanto, nós já ultrapassamos as 13 milhões de inoculações dadas em Portugal, portanto, permitisse que nós atingíssemos este nível no ranking, o que é notório para um país como Portugal e que nos orgulha. Portanto, isto foi baseado num trabalho, como já disse, muito intenso e abnegado de todos os profissionais de saúde, dos meus colegas, a quem daqui mereço um grande abraço e ainda uma grande dose de coragem para concluir isto que pretendemos e pensamos concluí-lo na terceira semana de setembro. Nós temos neste momento 70% da população portuguesa com vacinação completa e esta meta dos 70% foi atingida 2 semanas antes da data que era como objetivo principal, portanto esta meta foi atingida na semana passada
e temos o objetivo de atingir 85% da população com uma primeira dose até 31 de agosto. Para isso, há um reforço da vacinação. Nós estamos a tentar, está a Task Force, coordena todo este processo em Portugal, tentar aumentar em cerca de 200 mil vacinas por semana ao nível do país, portanto, a taxa de vacinação, para que consigamos atingir este objetivo e consigamos também concluí-lo na data que está prevista, que será mais ou menos a terceira semana de setembro, com o concluir das segundas doses, que naturalmente resultam das primeiras que vão ser dadas até 31 de agosto e na primeira semana de setembro. Na União Europeia, a Hungria está já a administrar a terceira dose de vacina contra a Covid-19, mas o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde apela a um adiamento dos reforços pela equidade dos países mais pobres e vulneráveis. Na luta contra a Covid-19, a Hungria está já no terceiro round. Em agosto, o país tornou-se no primeiro da União Europeia a administrar o reforço contra o coronavírus e já vacinou mais de 187 mil pessoas. Apesar de em Portugal as autoridades aguardarem pelas diretrizes do regulador europeu, para vários Estados começa a ser evidente que não há duas sem três. A Organização Mundial da Saúde apela, no entanto, a um adiamento da terceira dose. O foco, defende o diretor-geral da organização, deve estar em evitar uma maior desigualdade e o desenvolvimento de novas variantes a nível global. Em vez de passarem aos reforços, é melhor partilhar com outros países essas vacinas, para que outros países possam alargar a administração a uma primeira ou segunda dose, ter uma maior cobertura de vacinação e depois podemos fazer reforços. Foi por isso que pedi uma moratória de 2 meses para uma terceira dose. OMS que dos 4 milhões e 800 mil doses já distribuídas, 3/4 foram para 10 países. Em todo o continente africano, a cobertura da vacinação contra a Covid-19 é inferior a 2%. Nos Estados Unidos, o regulador sanitário deu finalmente a aprovação total à vacina da Pfizer-BioNTech para maiores de 16 anos. Até ao momento, estava a ser usada sob aprovação de emergência. A decisão, considerada por alguns histórica, vai permitir a empregadores e serviços públicos impor a obrigatoriedade da vacina. A aprovação total do imunizante da Pfizer para jovens dos 12 aos 15 anos está para já pendente. O regulador aguarda por mais dados da farmacêutica para tomar a decisão. E vamos agora para o Afeganistão, onde a situação é preocupante e de dia para dia há mais dados a contabilizar. Hoje foi tornado público a reunião de um alto funcionário da CIA com o governo talibã. Uma nova data para a retirada das tropas do aeroporto de Cabul poderia ter sido o tema do encontro, que deixou de ser secreto depois da notícia avançada pelo Washington Post. O diretor da CIA, William Burns, teve um encontro confidencial em Cabul na segunda-feira com o cofundador do movimento talibã, Abdul Ghani Baradar, noticiou hoje o jornal Washington Post. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de enviar Burns, frequentemente apresentado como o seu diplomata mais experiente, a Cabul, ilustra a gravidade da crise no Afeganistão para o seu governo, perante o cenário da retirada confusa da capital afegã de milhares de norte-americanos e afegãos. Burns reuniu com Mullah Abdul Ghani Baradar, que chefiou a delegação negocial dos talibãs no Catar e que se tornou o novo homem forte do regime que tomou o poder em Cabul. O Washington Post não revelou o conteúdo das negociações entre o líder talibã e o chefe da CIA, mas é provável que girassem em torno do atraso das evacuações no aeroporto da capital afegã, onde milhares de pessoas, aterrorizadas pelo regresso ao poder dos islâmicos, ainda permanecem esperançados em conseguir um voo para fora das fronteiras. Hoje, os norte-americanos intensificaram seus esforços para retirar esses milhares de afegãos e estrangeiros de Cabul o mais rapidamente possível, depois de que os talibãs terem avisado que deixariam de tolerar essas operações por mais de uma semana. Uma cimeira virtual do G7 fará hoje um balanço das operações de evacuação. Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO. As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista, que
que acolhia no seu território o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados da NATO, incluindo Portugal. Contudo, a China decidiu manter aberta a sua embaixada em Cabul e procura agora manter boas relações com os Talibã. E não se entende muito bem qual a postura da China ao manter a sua embaixada no Afeganistão. Mas os Estados Unidos não vão mesmo prolongar o prazo de retirada de soldados do país. Biden pediu à sua equipa de segurança nacional para criar planos de contingência, caso surja uma situação cujo prazo precise de ser ligeiramente prorrogado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu não prolongar o prazo de 31 de agosto para a retirada final dos soldados norte-americanos do Afeganistão. Biden tomou a decisão após consultar a sua equipa de segurança nacional, ponderando os riscos de manter as forças no terreno para além do prazo e optando por concluir a missão na próxima terça-feira. Os Estados Unidos intensificaram o transporte aéreo para a retirada desde Cabul nas últimas 24 horas. Mas Biden tinha admitido estender o prazo de saída, levando em conta as contínuas ameaças à segurança por parte de grupos extremistas na capital afegã. Os aliados europeus, assim como congressistas, grupos de veteranos e organizações de refugiados dos Estados Unidos, estão a pedir a Biden que continue as evacuações durante o tempo que for necessário para retirar todos os estrangeiros, aliados afegãos e outros em maior risco. Contudo, numa conferência de imprensa em Cabul esta terça-feira, o porta-voz dos talibãs disse que o seu movimento não aceitará prorrogações do prazo, prometendo retaliações. Aliados dos Estados Unidos e outros países também estão a realizar evacuações e terão de encerrar as suas operações e partir antes de as tropas dos Estados Unidos concluírem a sua saída. E a popularidade de Joe Biden está mesmo a decrescer, devido a múltiplas crises a que a pandemia e a situação na fronteira do Sul e também no Afeganistão não são alheias. Ganhar a maioria no Senado e no Congresso é um objetivo assumido pelo Partido Republicano para 2022. Os republicanos estão esperançados de que um turbilhão de crises internas e externas enfrentadas pelo governo Biden ajudará os seus esforços de ganhar a maioria no Senado e no Congresso em 2022. O Partido Republicano tem atacado o presidente Biden e os democratas do Congresso por meses em uma série de questões, desde o aumento das tentativas de travessia de fronteiras até a sua resposta à Covid-19 e à inflação. Mas com a crescente crise no Afeganistão, alcançando as manchetes e colocando o país, os republicanos acreditam que se avizinha uma tempestade perfeita que poderá persuadir os republicanos proeminentes a sair do banco e entrar em disputas intermédias de primeira linha. Os republicanos já estavam a imaginar conseguir obter ganhos no meio do mandato de Biden, dada a tendência histórica de que o partido da Casa Branca normalmente perde cadeiras durante o primeiro semestre de um novo governo. Somando-se a isso, a pesquisa mostrou um lento declínio no índice de aprovação de Biden, levando-o para um pouco abaixo dos 50% por causa da incerteza sobre a pandemia, as suas consequências económicas, uma crise de fronteira e mensagens agressivas sobre questões de guerra cultural, como a teoria racial. A crise do Afeganistão também contribui para um ambiente político que é ainda mais favorável aos republicanos. As esperanças de aumento de lugares no Senado e no Congresso chegam num momento crucial para os republicanos que se encaminham para o meio do mandato, mas a perspectiva de se apoderar de uma questão de política externa de tal magnitude pode ser atraente para os contentores em disputas importantes, já que qualquer vantagem marginal pode fazer a diferença numa situação difícil. Um funcionário do Partido Republicano disse ainda hoje que estamos longe quanto à política externa. Conseguir alguns candidatos de primeira linha no início do ciclo de meio de um mandato poderia pagar dividendos para os republicanos, permitindo que os candidatos expandissem as suas pistas para aumentar os cofres das campanhas e mostrar as suas mensagens. É difícil de fazer, mas quanto mais cedo você puder mostrar esses sinais do ambiente nacional, melhor será para quem está na oposição.
E depois de um fim de semana marcado por chuvadas e inundações, hoje o calor regressou. Este tipo de fenómenos extremos, onde incluímos a precipitação, que recentemente nos tocou, ou também que aconteceu na Europa Ocidental, vão acontecer mais vezes com o aumento global da temperatura. Esta conclusão foi revelada por um grupo de investigadores esta terça-feira. Chuvas extremas e inundações como as que se abateram sobre a Europa Ocidental em julho são mais prováveis e a culpa é do aquecimento global. O alerta foi dado esta terça-feira pelo grupo World Weather Attribution. Cerca de 40 investigadores de 6 países europeus e dos Estados Unidos recorreram a registros históricos e simulações em computador para examinar como as temperaturas afetaram a precipitação desde o final do século XIX até ao presente. As conclusões não deixam margem para dúvidas. O aquecimento global está a afetar o clima, embora não se saiba exatamente quanto. Estima-se que chuvas como as que causaram as cheias do mês passado são agora entre 1,2 e 9 vezes mais prováveis. O estudo verificou, por exemplo, que o volume de precipitação ocorrida num único dia, na faixa de território entre os Países Baixos e a Suíça, aumentou de 3% para 19% durante o período em que as temperaturas globais subiram 1,2 graus. Dizem os especialistas que por cada grau Celsius que o planeta aquece, o ar pode absorver mais 7% de água. É essa água que, quando libertada, causa precipitações extremas como as deste verão na Europa. E já que estamos a falar em chuvas torrenciais, convém referir que estamos no terreno a investigar aquilo que aconteceu durante este final de semana aqui na área triestatal, e nomeadamente na cidade de Newark, onde múltiplas inundações em vários pontos da cidade levaram o caos não só aos residentes, mas foram também causadoras de elevados prejuízos. É a segunda vez, num curto espaço de tempo, que muitos dos residentes de Newark se veem nessa situação, com elevados prejuízos devido ao entrar das águas em muitos dos seus basements, e estamos a tentar fazer um levantamento do número de residentes afetados, nomeadamente nas áreas da South Street, da Adams Street, também algumas áreas do 21 e áreas na Chapel Street. Porquê? Porque muitos deles estão a tentar entrar em contacto com a Câmara Municipal de Newark, mas até ao momento a informação ou uma resposta cabal ainda não surgiu, e não sabemos que há ajudas não só municipais, também estatais, também federais, que podem e devem ser fornecidas a essas pessoas que, uma vez mais, estão na cauda de tudo aquilo que acontece, sem aparentemente a preocupação daqueles que foram eleitos pelos seus votos. Vamos ver como é que decorre esta situação para sabermos o que poderá vir a ser feito. Mas vamos agora falar de algo que a todos nós nos toca. Agosto é mês de peregrinações e em Fátima os imigrantes peregrinos são sempre recebidos de forma especial. Com o fim do confinamento, os responsáveis do Santuário de Fátima já pensam nas celebrações de outubro. O nosso colega João Conceição falou com Carmo Rodeia, a diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário, que nos deu uma visão daquilo que aconteceu e pode vir a acontecer. Sentimos a falta dos peregrinos internacionais e, portanto, ver o santuário com mais pessoas, com mais peregrinos, ver que os nossos imigrantes portugueses na diáspora, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, já começam a regressar, é para nós um motivo de grande satisfação. O santuário tudo tem feito para garantir a sua segurança, nomeadamente garantindo que as celebrações decorram com muita normalidade, com o distanciamento físico, com o uso da máscara, com a higienização das mãos. Temos as entradas e as saídas do santuário completamente assinaladas
quer com sinalética visual, quer com os próprios acolhedores e os vigilantes que dão indicações aos peregrinos e, portanto, da nossa parte, nós tudo temos feito para garantir que a peregrinação seja feita em segurança. Temos, por outro lado, também contado com uma enorme colaboração dos nossos peregrinos, não só no acolhimento das nossas orientações, mas também no respeito por estas regras sanitárias, que numa leitura de fé têm que ser cumpridas quase, não é? É assim que nós entendemos. E, portanto, é com muita satisfação que vemos que, com o progredir da situação, com o evoluir satisfatório da situação em Portugal, que podemos ir aliviando algumas medidas sem descurar nunca a segurança. E agora uma notícia triste para o mundo das artes, particularmente da música. Charlie Watts, baterista dos icónicos Rolling Stones, morreu hoje. O artista tinha 80 anos e no início deste mês reconheceu que não estava em condições de participar na próxima tour da banda de rock britânica. Charlie Watts, o baterista da banda britânica The Rolling Stones, morreu esta terça-feira num hospital de Londres aos 80 anos. A notícia foi avançada pelo seu agente Bernard Doherty. Considerado um dos bateristas mais respeitados da atualidade, Watts deixa no currículo a grande influência que teve na história do rock. Nos Rolling Stones desde 1963, era um dos membros mais antigos da famosa banda. E para além de Mick Jagger e Keith Richards, foi o único membro a participar em todos os álbuns de estúdio do grupo. A banda tinha anunciado no início deste mês que Watts não iria participar na digressão norte-americana, por estar a recuperar de uma cirurgia de urgência, devido a um problema médico não divulgado. Nessa altura, a banda apontou Steve Jordan como substituto. Um dos mais icónicos e talentosos bateristas de todos os tempos. Vamos agora ao desporto. O Benfica está de volta à fase do grupo da Liga dos Campeões. As Águias aguentaram um empate a 0 com o PSV Eindhoven, mesmo com Lucas Veríssimo a ser expulso aos 32 minutos, num jogo em que Vlaco Dimos esteve em grande destaque. Com o resultado conseguido em Eindhoven, o Benfica garantiu um encaixe financeiro considerável. No total, as Águias asseguram desde já o ingresso imediato de 37 milhões de euros nos seus cofres. De referir que Jorge Jesus, no final do encontro, quando lhe foi perguntado se Vlaco Dimos tinha sido fundamental na vitória benfiquista, referiu que fundamental foi mesmo o Benfica. Com o empate alcançado em Eindhoven, o Benfica assegurou o acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões, onde se vai juntar a Sporting e Futebol Clube do Porto, as duas equipas portuguesas que já tinham assegurado o apuramento via campeonato. O sorteio desta fase de grupos será na quinta-feira, sabendo já que as três equipas lutas onde encaixam nesta mesma definição. O Sporting vai estar no pote 1, os Dragões e Águias no pote 3, mas nenhuma dessas equipas está salvaguardada de apanhar na próxima ronda um dos tubarões do futebol europeu. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, a Justiça norte-americana concedeu à Fundação FIFA uma indenização de 171 milhões de euros pelos prejuízos resultantes de décadas de esquemas de corrupção de ex-funcionários. Em comunicado, a FIFA refere que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América entregou a referida quantia à Fundação FIFA como compensação pelos prejuízos sofridos pela FIFA, CONCACAF e CONMEBOL, resultantes de décadas de esquemas de corrupção. Basta agora saber quem é que esteve por detrás desses mesmos esquemas. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8516, 1,1741 para o euro, o real 5,3363, 0,1873.
Bem, depois de tanta chuva durante o final de semana e ontem também de manhã, a verdade é que hoje os termómetros atingiram os 93 graus, convidativo a ir à praia, mas a ter também muito cuidado com os raios ultravioletas. Vamos agora saber a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 93 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 94 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 91 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 90 graus, Hartford com sol com 91 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 90 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast com aguaceiros com 88 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 88 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E já sabe, calor e neblinas para amanhã, por isso mesmo salvaguarde-se. Porquê? Porque o perigo também é iminente com estes raios ultravioletas que podem trazer muitas complicações a toda a saúde. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Mangos frescos 5 por $5. Alfaces verdes ou vermelhas 2 por $2. Truta fresca 6,49 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Entranha fresca 9,99 a libra. Costeletas de porco com osso pacote familiar 2,49 a libra. Robalo português fresco 7,59 a libra. Estes são especiais da semana
dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Eu gostaria de voltar a uma das notícias principais com que abrimos o nosso programa de hoje e diz referência ao código que ontem alguns telespectadores referiram ser necessário para poder viajar diretamente na Delta ou na United para Portugal. Esse código não é nada mais, nada menos do que o cartão de localização de passageiro que você pode ver, portanto, no seu ecrã, e é o cartão que preenche também na TAP, só que a TAP autoriza a que o mesmo seja preenchido manualmente quando já está no seu voo. Portanto, quando faz isto eletronicamente, assim que submete essa aplicação, vai-lhe ser dado ou atribuído um número, um código, que depois terá que ser dado quando faz o check-in para que possa viajar. Muito importante também, convém referir que este processo não é longo, e se por acaso vai viajar quer na Delta ou também na United e chegou ao aeroporto, não o fez, se tem um telefone celular, se tem um laptop, pode fazer aí imediatamente, não desespere com medo de perder o voo, porque é um processo relativamente fácil, mas agora tem que o fazer. Portanto, é outro dos motivos pela qual a TAP permite, portanto, que as pessoas possam fazer dentro do voo, o que é também uma mais-valia. Agora, o problema é quando não há canetas suficientes. Isso aconteceu-me a mim há um par de semanas. Mas já temos uma chamada. Vamos lá então à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Olá, eu sou o filho do João e Cidália Bernardes e eu queria desejar aos meus pais um feliz 25 aniversário e por muitos mais anos para vir para os dias. Muitíssimo obrigado pela sua chamada. É sempre um prazer aqui abertamente dizermos ao João e à Cidália Bernardes muitos parabéns por 25 anos, e já sabe, se quiser que a fotografia apareça amanhã, tudo o que tem que fazer é enviar, portanto, essa fotografia através da rede social Facebook para a página da SPT Television, e será um prazer para nós também incluir essa foto no nosso segmento no final do programa, está bem? Muito obrigado. Não sei se temos já outra chamada em linha. Temos uma informação, e eu vou passar a dar antes de irmos à próxima chamada. Foram hoje atingidos 5 mil milhões de doses de vacina administradas em todo o mundo. A China, a Índia e os Estados Unidos são os 3 países do mundo onde foram administradas mais doses da vacina em todo o mundo. Vamos agora à segunda chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? José Augusto, de Sinamesa, no Jersey. Eu queria lhe dar os parabéns pelo programa que vocês têm feito desde o início e continuem, que para mim tem sido bastante informativo. Eu só queria fazer uma pergunta. Sim, por favor. Só queria fazer uma pergunta. É que eu vou viajar na segunda-feira, às 11 horas, e marquei o teste para domingo às 5 horas. Será que está correto? Sim, portanto, domingo vai fazer o teste de antigênio, que tem que ser feito 48 horas antes. Portanto, como viaja na segunda-feira, vai fazer no domingo, perfeito, sem qualquer problema. Tenha uma ótima viagem e desfrute de Portugal, está bem? Obrigado, Rico. Era só isso a pergunta. E continuam, porque as vossas informações são-nos úteis para a gente.
Muitíssimo obrigado também pelo vosso apoio. É para isso que estamos aqui e todos os comentários, principalmente quando são positivos, são sempre muito bem-vindos. Entretanto, hoje, António Guterres, o líder da NATO, mostra-se alarmado com o assédio a funcionários da ONU, peço desculpa, não é da NATO, é da ONU, no Afeganistão. O secretário-geral das Nações Unidas manifestou hoje preocupação com esses relatos de assédio e intimidações a essas pessoas que estão no terreno no Afeganistão também a tentar manter a ordem pública. Temos também a informação que de um grave tiroteio que aconteceu no Texas, quando 2 irmãos menores tomaram o controle do carro e conseguiram estacionar depois do pai, que ia ao volante, ter sido atingido por um tiro. Portanto, uma situação alarmante que finalmente, ou felizmente, acabou, não diria que em bem, porque o pai foi ferido, mas sem males adicionais. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite, Eurico. Sim, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? É com o Carlos. Olha, nós vamos viajar no dia 5 de setembro. É um domingo, à noite. E então precisava de tirar o teste. Onde é que o senhor reside? Onde é que vive aqui nos Estados Unidos? Aqui no Newark. Olha, uma das melhores opções é no dia 4, sábado, entre as 10 e as 2 da tarde, ir ao Seabra Foods, na Ferry Plaza, e fazer aí o teste de antigênio. Em 15 a 20 minutos tem o resultado através do e-mail e pode viajar sem qualquer problema. Está bem? Eurico, e eles estão ali em frente ao café com manteiga ou ao pão com manteiga? O pão com manteiga, aí também poderá fazer na clínica da Lafayette, do St. James. Sim. Poderá fazer aí também. Agora, eu recomendo que faça a marcação. Eu posso lhe dar o número de telefone, porque aí terá que fazer a marcação e possivelmente deve fazê-lo o quanto antes, porque já que é num sábado, normalmente a procura é bastante. Portanto, eu posso lhe dar já o número de telefone, se quiser. É o 973 789 8111. Mas não lá Eurico, mas eles entregam ao sábado e esperamos um pouquinho. O teste é rápido, está a perceber? Portanto, como é o de antigénios, que é um teste cujos resultados estão disponíveis em cerca de meia hora, eles podem não entregar. Agora, tem que, quando ligar para fazer a marcação, tem que ser claro e dizer-lhes que necessita do comprovativo tirado pelo computador, já que vai usar esse comprovativo para viajar. Se eles, eu penso que sim, que não haverá qualquer problema, disserem que não poderá ser feito, então desloque-se ao Seabra Foods, como referi, e a equipa do teste móvel estará lá e fará o teste e depois enviará os resultados por e-mail, como normalmente fazem. Eurico, no Seabra não é preciso marcação, não? Não é preciso marcação, não. A partir das 10 até às 2 da tarde, todos os sábados, está bem? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, Eurico. Muitíssimo obrigado. Boa noite. E assim, portanto, há várias opções, convém sempre referir, quer através da clínica, mesmo se vai fazer o teste através do seu médico de família, ter a certeza que é claro naquilo que necessita, para que depois não esteja preocupado para receber o resultado. Já sabe, se faz o PCR, tem que fazer o teste 3 dias antes e tem que incluir, portanto, o dia da viagem, que conta como um dia. Se vai fazer o teste de antigênio, tem que ser feito 48 horas antes da partida. Isto quer viagem na TAP, quer viagem também na United, quer viagem também na Delta
ou em qualquer outra companhia com escala. Temos também agora a informação, eu penso que não temos outra chamada em linha, temos outra chamada em linha, vamos então imediatamente para a próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Ricky. Boa noite. Como é que está? Ótimo, e a senhora como é que está? Tudo bem? Estou bem, obrigada. Eu tenho umas perguntas para perguntar ao Sr. Ricky e eu gostava se você pudesse chamar para este número. Eu não posso chamar porque, como deve entender, temos várias situações a que temos que preparar, quer para as notícias. Depois do programa, era sobre quê? Que assunto é que quer falar comigo? De umas coisas em Portugal que se estão a passar. Ok, nós temos o número de telefone que é este que está a utilizar agora para entrar em contato connosco? Sim. Nós temos esse número, eu não lhe posso prometer que lhe vou ligar hoje, porque já tenho algo agendado para as 8h15, mas possivelmente amanhã ou quinta-feira poderá entrar em contato consigo, está bem? Está bem, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, tenha uma ótima noite, muito obrigado. Ok. Isto aqui eu gostaria de esclarecer também, que tanto eu como o Luís recebemos dezenas de pedidos como este. É nossa intenção sempre corresponder a todas as expectativas, mas por vezes o tempo é limitado e por isso mesmo espero que todos entendam. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. O Rick? É sim, com quem tenho o prazer de falar? Daqui de Hudson, Massachusetts. Hudson, Massachusetts. Muito boa noite. Como está o senhor? Até quando o senhor falar aqui, já ontem chamei, não peguei. O senhor Rick, sabe o que é? É a respeito às ditaduras, falei na rádio ontem, a dizer que as heranças é obrigatório fazer a divisão para os filhos, por casal, a coisa tinha assim só. Eu tenho um irmão em Portugal, que ele já está há 40 anos a receber a pensão da minha mão. Minha mãe morreu em fevereiro e ele nasce mais a fazer a separação. E o que é que se pode fazer nisso? Ok, portanto, o senhor, a sua mãe faleceu, o seu irmão está em Portugal, não fez a separação de nada, correto? Yes. Ok, duas coisas que eu considero fundamentais. Primeiro, portanto, tente entender do seu irmão porque é que não foi feito ainda nada e depois contactar um advogado para que o possa elucidar sobre aquilo que tem que ser feito. Nós amanhã vamos ter aqui o Dr. Nelson Trezo, diretamente de Portugal, que é um dos advogados residentes. Todas as quartas-feiras temos um advogado residente e, portanto, o meu colega Luís Pires irá colocar essa pergunta e o senhor poderá ser devidamente elucidado para saber como é que pode fazer e poderá até, inclusivamente, contactá-lo se assim achar de direito. Está bem? Sr. Rick, wait a minute, I'm sorry. Ele já está há 40 anos a receber a pensão da minha mãe faleceu em fevereiro. E outra coisa, há muita gente aqui na América, 20 casais, mais ou menos 20 casais aqui em Hudson, que recebem a pensão quando fazem os papéis para eles nunca trabalharem em Portugal e nunca descontarem para e têm direito a receber? Depende do que é que eles estão a receber, está a perceber? Portanto, mas eles vêm para aqui pequeninos, como é que estão a receber? Pois, isso não poderemos, não lhe posso dizer porque não sei a situação de cada um. Agora, poderá ser algum dinheiro de alguma situação, não sei se será reforma propriamente, isso só cada caso... Não, reforma, não, porque eles vêm para aqui de pequeninos e estes forem fugidos e nunca trabalharam em lei, trabalharam em fé a caixa. Como é que estão recebendo aqui? E estão a receber de Portugal algum dinheiro? Estão. É o que eu digo, Portugal muitas vezes é um país de grandes costumes, mas só sabendo exatamente o que é. E vai a Portugal, levem camisas, calças e isso tudo para eles, e eles chegam lá, ainda oferecem o corpo para eles ir passear.
é uma situação que é lamentável porque, quiçá, poderá haver alguém que trabalhou e que tem direito e que não possa ter. Não tem ninguém que trabalhe, quer ser disso tudo. Não tem ninguém que trabalhe. Pois é isso só. Já escrevi para o governo, já escrevi para o primeiro-ministro na altura, era a Soares, e ninguém me responde. Eu quero saber como é que aquela gente tem direito a receber pensão. Até ele pus-me o meu nome em... que é que sou o dono do trabalho. Pois, isso, cada caso é um caso, meu amigo, mas sobre a questão das heranças, amanhã o Dr. Nelson Trezo dar-lhe-á toda a informação, está bem? Ele está há 40 anos a receber pensão e agora diz que não tem dinheiro, não tem nada para fazer as coisas. Muito obrigado e cumprimentos aí para Massachusetts, está bem? Ok, e é assim, portanto, cada caso é um caso e teria que ser investigado. Agora, o que é verdade é que se nunca trabalharam e estão a receber, é caso para dizer que há gato aí, há de certeza. Vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos. Casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta com um segmento que é sempre uma alegria. São os aniversários e hoje não temos uma mão cheia, como o meu querido amigo Madureira diz, temos 4, mas depois se contabilizamos os casamentos ficam 6 e temos uma mão e mais um. Mas vamos primeiro aos aniversários. Teresa Teixeira, 43 anos de idade, muitos parabéns. Ela é membro também da família David Teixeira, 41 anos, parabéns também para o David. Edi Barbosa, 39 anos de idade, muitos parabéns, Edi. E depois o Daniel Ferreira, 6 anos de idade. Eu estava a referir que a Teresa e o David são membros da família Coutinho Teixeira, portanto, para eles, muitas felicidades. Lembro que ontem o casal Coutinho, o Dom Gonçalves e a sua esposa, também celebraram 28 anos de matrimónio. Já que estamos a falar em matrimónio, vamos lá então aos 2 matrimónios do dia. Maria Carminda e Manuel dos Santos. 37 anos de matrimónio, parece que foi ontem, ao ver por estas bonitas imagens do dia das suas vidas. Maria Carminda e Manuel dos Santos, muitos parabéns, 37 anos de muito amor. E depois temos a Carla e Muni Aguiar. 25 anos de matrimónio, hoje é dia de festa, muitos parabéns, que desfrutem ao lado da vossa família, ao lado um do outro, porque esta data é uma daquelas datas que não podemos esquecer, que não podemos ficar indiferentes. Carla e Muni Aguiar, muitos parabéns, 25 anos de matrimónio. Bem, eu acabei de receber agora uma pequena chamada aqui da minha querida amiga Anabela Prazer a dizer que eu já falo açoriano, mal amanhado, mas falo açoriano. Muito obrigada também. Tenho uma costela nas belas ilhas. Vamos agora à primeira página do Luso-Americano, edição papel, que estará amanhã, quarta-feira, nas bancas. Henry causou pânico e tragédia por onde passou. No Tennessee há 21 mortos e mais de 40 desaparecidos. O Clube Português de Elizabeth vai chegar aos 100 anos com um imigrante viziense na presidência. Fernando Albuquerque, natural de Carregal de Sal, é o 51º ocupante do mais alto cargo no PISC.
Teresa Agonia é filha de Minhoto, a luso-americana que representa os Estados Unidos no concurso Miss Portuguesa 2021. E continua o boom imobiliário em Newark, com uma lista das casas mais caras que foram ultimamente vendidas aqui no Ironbound. Temos também alguma da informação local, quer de Newark, de Kearney e também de Palm Coast. E chegamos assim ao fim de mais uma edição do Especial Informação. Uma vez mais foi um prazer estar na sua companhia. Já sabe que nós vamos regressar amanhã pelas 7 da noite com o Luís Pires. Por isso mesmo, você fique por aí. Não se esqueça de continuar na companhia da SPT Television através da novela Amor, Amor, já de seguida. E eu regressarei aqui na quinta-feira. Por isso mesmo, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.